Glória a Deus, glória a Deus. Eu saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. Que bom, meus irmãos e irmãs, estamos aqui na casa do Senhor. Estamos começando mais um culto nesse dia. Começamos cedo hoje. E hoje, como sempre, para nós é um dia de, vamos dizer, grande alegria, indizível alegria. Porque hoje, bem cedo, nós tivemos, no primeiro domingo do mês, o nosso batismo em águas. Foi uma reunião muito preciosa e graciosa, com a presença do Senhor. 165 novos discípulos e discípulas de Jesus desceram as águas do batismo. Então, todo primeiro domingo de cada mês, nós estamos aqui nessas cerimônias tão preciosas de batismo em águas. Eram mais de 170 candidatos, mas a gente sabe que acontece aqueles contratempos e alguns não puderam chegar a tempo, justificaram, mas foi uma bênção preciosa. Enquanto estávamos na cerimônia do batismo, também estava acontecendo aqui no nosso templo anexo a nossa escola bíblica dominical, a aula magna do primeiro trimestre, uma mensagem preciosa com o pastor Danilson Castro, e logo em seguida já emendamos no culto, no primeiro culto, o culto das 10 horas, e agora já volta à igreja do Senhor, já há uma igreja renovada, glória a Deus, pois o templo sempre pequeno, um final de semana muito abençoado, na sede, nas congregações, nossa EBF também, o início dos trabalhos das escolas bíblicas de férias, das crianças da igreja, tanto na sede como nas congregações. Então, momentos preciosíssimos, glória a Deus. Meus amados, nós vamos então agora convidar a igreja para ficar em pé, efetivamente, também darmos início a mais esse culto divino, lendo a palavra, orando ao Senhor. Enquanto a igreja se coloca em pé no culto presencial, eu envio a minha saudação para todos os nossos queridos irmãos e irmãs que estão agora ligados no canal da igreja e vão celebrar conosco, glória a Jesus, adorar a Deus conosco no culto online, desde suas casas. Irmãos, vocês sabiam que tem irmãos nossos que eles participam do culto online como se estivesse no culto presencial? É o pessoal eu não vou chamar a velha guarda, fica parecendo coisa de escola de samba, né? É o pessoal também não é das antigas, é o pessoal da geração de assembleanos, aqueles que não abrem mão dessa santa tradição, né? Eu conheço alguns que dizem, pastor, eu me apronto e vou todo a caráter e fico ali e me levanto, separo a minha contribuição, adoro a Deus, levanto a mão, me alegro no Senhor. Eles tem dia que o fogo caia lá na minha sala, que coisa abençoada, né, irmãos? Glória a Deus. Domingo passado, pastor Marlene, na pregação, o irmão me ligou e disse, pastor, aqui em casa está um Pentecoste. O que foi que houve? Foi aquele pastor, glória a Jesus. Mas Jesus estava abençoando aqui, e ele em casa estava sendo tocado pelo Espírito Santo. Pastor, a mensagem foi toda para mim, mas essa é a intenção. O Espírito Santo, ele manda, né, a mensagem, direciona a palavra, e é isso que nos alegra, e assim a igreja vai fazendo, né, a obra de Deus, vai cumprindo o seu propósito aqui na terra. Meus irmãos, vamos tomar a Bíblia, a palavra do Senhor, vamos abrir aqui praticamente quase no centro, né, da Bíblia, livro de Provérbios, um livro precioso, maravilhoso. Eu convido a igreja para abrirmos o livro de Provérbios no capítulo 4. É o livro que eu estou agora nesses dias no meu culto doméstico com Janilda. Nós estamos em Provérbios, né? Glória a Deus. E capítulo 4, muito precioso. E eu quero ler os versículos de números 20 e seguintes até o de número 23. Eu leio na nova versão, na NAA, Nova Almeida atualizada. Nos diz a palavra de Deus. Provérbios, encontra esse texto,
capítulo 4, versículos 20 a 23. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quem diz amém, meus irmãos? Esse versículo 23, ele é um versículo tão querido, né, de todos nós. A maioria dos irmãos conhecem de cor, está escrito nas tábuas do coração. Guardar o coração. Lembro-me sempre do homem de Deus quando diz: filho meu, dá-me o teu coração. Glória a Jesus. Muito bem, meus queridos, nós vamos orar ao Senhor. Quantos querem ser incluídos e abençoados por Deus nesta oração? Nós vamos estar orando nesta noite por muitos pedidos. Vamos apresentar o pastor Gideon Cunha. Irmãos, nós não podemos esquecer do pastor Gideon, que é um pastor amado, querido, e ele está impossibilitado de vir à casa do Senhor por debilidade física, mas sempre está participando e adorando a Deus conosco. Deus abençoe o pastor Gideon, toda a sua família. Quero também, irmãos, apresentar em oração outros pedidos. O pedido da irmã Viviane. Irmã Viviane, ela é uma querida irmã, esteve conosco no batismo, foi batizada hoje, e aí, quando chegou em casa, teve um infarto. Mas está se recuperando, levado ao hospital, fazer um cateterismo, né? Não foi a emoção do evento, não, foi problema mesmo de comorbidade mesmo. Não vou dizer porque é um pouco forte, não, não. Tem uns magrinhos também que infartam, né? E é lá da Lagoa do Opaia. E inclusive tiramos foto com ela, né? Mas o Senhor está cuidando da sua serva, vai dar vitória, logo ela vai estar bem. Estamos orando também, irmão, pelo pastor Mazinho. Essa semana eu vou visitá-lo, se Deus quiser. E outros queridos irmãos que tanto carecem e pedem as orações. Nosso querido irmão Carlos, da irmã Silvia, também está com um problema de coluna que está incomodando muito, e ele roga as orações. E eu também peço as orações por Janilda, que está assim, bem rouquinha, e hoje ele disse: não, vou economizar a garganta, porque amanhã tem que pregar lá na congregação do M. Dias Branco. E tem hora mesmo, se não descansar a garganta, não para não, né? Eu estou direto, esse final de semana. Ontem nós tivemos um encontro de casais no setor 12, lá no Lago Azul, a igreja lotada, um encontro tão abençoado. O pastor Alziano teve um baturité, e assim a gente não para. Hoje à noite o pastor Mardoni, uma equipe grande, estão nos cultos da família, espalhado por toda essa cidade, né? E que bênção gloriosa. Então, quem veio hoje adorar a Deus com muita alegria? Amém? Deixa a mão levantada aí, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, estamos alegres, Senhor, porque estamos na tua casa. Voltamos ao santuário para te adorar, queremos fazê-lo em espírito e em verdade. Senhor, que a tua boa mão mais uma vez se estenda para curar, para salvar, para libertar. Ó Deus, que a tua voz solene, graciosa, ó Deus, traga inspiração ao teu servo que vai transmitir a tua palavra nesta noite, aos que vão louvar o teu nome, os cantores e cantoras, os músicos, meu Senhor, a tua igreja, meu Pai, e que a tua mão, Senhor, que continua estendida para salvar. O teu ouvido não está gravado, que não possa ouvir a nossa súplica. Socorre, Senhor, o aflito, o necessitado. Visita os nossos irmãos que estão enfermos, que estão doentes. Leva alento, Senhor, leva saúde, leva cura. Pai de amor e de verdade, eu te peço também, Senhor, pelos que estão em grande aflição e lutas, necessidades, carências desta vida, que o Senhor possa acudi-los com socorro em meio, ó Deus, às suas dificuldades.
Deus santo e glorioso, manifesta, Senhor, mais uma vez a tua presença nesse culto divino. É a minha oração que por fé fazemos, em o nome de Jesus. E a igreja com alegria diz amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, tomem assentos, vamos louvar ao Senhor. Irmão, agendou o nosso primeiro hino, número 15, glória a Deus, nosso querido hino 15. Vamos cantar com alegria. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor essa noite, meus irmãos, para louvar o seu nome? Se isso é verdade, cantemos com muita alegria, conversão, o hino de número 15 da harpa cristã. Glória a Deus. Cantemos, meus irmãos. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Cantemos. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Toda a igreja louva ao Senhor dizendo: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, aleluia, que os olhos e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quantos estão alegres nessa luz que nos alcançou? Aleluia! Vamos continuar louvando, meus irmãos, hino de número 169. Ó, Jesus me ama. Glória a Deus.
todos cantemos ao Senhor. Longe do Senhor andava, no caminho de ouro, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Louvemos! Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Não pensava nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. Caiu o fardo de tristezas e de dor. Quantos são agradecidos ao Senhor? Cantem! Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, glória a Deus! Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Cantemos como gratidão ao nosso Deus, dizendo: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Quantos são agradecidos ao nosso Deus por essa salvação que nos alcançou? Aleluia, meus irmãos, vamos continuar louvando ao nosso Deus com muita gentileza. Nós convidamos a todos os irmãos a se colocarem de pé para declararmos que vamos continuar propagando esse evangelho de Jesus Cristo até que Ele venha. Aleluia.
Louve ao Senhor com suas palmas. Aleluia. Cantemos. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Diga, se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Declare, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Aleluia. Diga, se eu não for, se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que ele venha. Cante. Cristo. Aleluia. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Podeis tomar assentos, meus irmãos. Louvores abençoados para a glória de Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Meus irmãos, antes de comunicar um pouco mais da nossa alegria, nós queremos apresentar à igreja agora à noite um pequeno vídeo do nosso batismo, hoje pela manhã.
Uma salva de palmas para Jesus. Os irmãos, só um pequeno resumo das imagens tão preciosas, um momento tão especial, de tanta alegria. É um momento inesquecível, né? O momento do nosso batismo em águas. Meus irmãos, queremos, com alegria, reconhecer e registrar a presença de alguns amados que estão conosco. Nosso irmão Luiz Santiago, irmã Terezinha Sampaio, irmã Cleice Kelly. Por favor, meus irmãos, dê sinal com a mão onde vocês estão, fiquem em pé em nome de Jesus. Ali está essa linda caravana, glória a Deus. Vamos recebê-los dizendo amém? Amém. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Também queremos registrar a presença do irmão João e Lídia, pai da Lígia, né? É Lídia, mas é pai da Lígia. Que é esposa do nosso querido Breno, lá de Jataí, Goiás. E também a irmã Léa, que é a tia da Lígia, lá de Aparecida de Goiânia, o pessoal lá do sertão, lá do sertão central, do Brasil central, né? Fiquem em pé, meus irmãos, vocês que estão conosco, vieram aqui tirar-se um pouquinho de esparecer, né? Aqui na nossa cidade. Vamos recebê-los com muita alegria, dizendo amém? Amém. Deus os abençoe, sintam-se abraçados, estão em casa, em nome de Jesus. Quem mais está conosco, cujos nomes não estão aqui, mas estão escritos no livro da vida? Você que nos visita de outra comunidade, de outra igreja, dê esse sinal com a sua mão. Temos ali algumas mãos levantadas. Deus os abençoe, em nome de Jesus. A igreja também reconhece a presença e se alegra com os irmãos que estão conosco no culto online. Então vamos dar um amém só, bem bonito, saudando a todos, dizendo amém? Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, nós temos ainda também a alegria de falar um pouco da nossa Escola Bíblica de Férias. A Escola Bíblica de Férias do Ministério de Crianças TC, este ano o tema é tão precioso porque fala da temática da igreja, o evangelho que nós conhecemos, vivemos e pregamos, e o tema foi e está sendo a boa notícia durante todo o mês, na sede, nas congregações. E ontem, sempre a gente faz no começo do mês, na primeira semana, uma espécie de abertura que ela convoca o grupo de crianças das congregações e se junta com o grupo de crianças da sede e vem com as professoras, mas são tantas crianças que a gente precisa organizar. Então, pela manhã, nós tivemos as crianças, professoras, tios, lideranças de setores, do setorial 1 e 2. E, à tarde, voltamos para estar com as lideranças do setorial 3 e 4. Então, em cada uma dessas reuniões, pelo menos foram distribuídos 750 lanches, porque criança gosta de... Só teve um amém, porque você não provou o lanche, estava bom demais, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Então, isso de manhã e à tarde. Então, nós tínhamos um público aqui de 1.500 pessoas nessa abertura de EBF, que vai agora transcorrendo o mês todo nas congregações e também aqui na sede também tem o seu tempo já escolhido. Então vamos ver um pequeno vídeo de como foi a nossa EBF, já é o resumo dos dois. Eu recebi a boa notícia, ela veio de Deus, é para mim e para você também. Salvador do mundo que está a nascer. Não há por que não proclamar. Essa notícia eu quero contar. Não há por que não proclamar. Essa notícia eu quero contar. Arrependam-se. É o profeta Elias. Não é apenas profeta que está a chegar. Em tuas boas novas proclamar, irei ao mundo teu amor mostrar. Em tuas boas novas proclamar, irei ao mundo teu amor mostrar.
notícia. Escutem! Ele nos salvou! Glória a Deus! Meus irmãos, um tempo precioso demais. As crianças, elas ficam eufóricas e glorificam a Deus. E o mais lindo são as crianças da comunidade aceitando Jesus como Salvador. Muitas crianças aceitaram Jesus ontem à tarde, crianças também na parte da manhã, que participaram da nossa EBF. Então, uma equipe muito grande na sede, nos setoriais, e um trabalho todo autoral, escrito pela nossa equipe de educação da igreja. Tem sido uma bênção maravilhosa. E agora nós vamos ao momento do Santo Ofertório, né? Vamos dando seguimento aqui ao nosso culto, os músicos já chegam aqui, e é um momento precioso, meus irmãos, agradecendo a Deus. E eu estava assim, olhando um pouquinho assim do orçamento da EBF, eu disse, Jesus abençoa, glória a Deus. Meus irmãos, é um milagre, né? E a igreja coopera, os pais, teve pais que, irmãos aqui da igreja, pastor, eu queria apadrinhar 2 ou 3 crianças que aqui da comunidade que não podem pagar assim para participar da EBF, a inscrição. Meus irmãos, tem sido uma bênção, então é isso que alegra o nosso coração. Eu queria convidar a igreja para ficar em pé para fazer esta oração, meus irmãos, abençoando a todo o povo de Deus, abençoar a sua vida, abençoar as suas finanças, a sua casa, glória a Deus, o seu trabalho, que o Senhor possa te continuar dando força, encorajamento para o trabalho diário, e agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos que fielmente têm contribuído para a obra do Senhor. Atualmente nós estamos com um grupo de missionários aqui na base, missionário da Austrália, missionário dos Estados Unidos, e também estamos com o missionário da França, o pastor Alain. São pessoas preciosas, e a gente vai estar, já tenho conversado com eles, e é essa igreja que abençoa, essa igreja que, olha, manda passagem, traz os missionários, é o tempo, né? Um pouco de refrigério, de férias, e é a sua oferta preciosa, que nos faz produzir esse material abençoado, abençoar nossas crianças, socorrer a tantas outras. Então Deus abençoe os dizimistas e ofertantes da sua casa, os que estão perto, os que estão longe. Deus continue te abençoando. Diga para quem está ao seu lado, Deus continue te abençoando. Que palavra bonita, né, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos levantar as nossas mãos. Senhor, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Estamos aqui na tua casa, na tua presença, Senhor, cultuando o teu santo nome. Chegamos ao momento do santo ofertório. Ó Deus, estamos gratos, Senhor, por tua providência, pelo teu cuidado e carinho com as nossas vidas, que daremos ao Senhor por tão grandes benefícios que o Senhor nos tem feito. Senhor, certamente bendiremos o nome do Senhor. Ó Deus, e ergueremos o cálice da salvação, bendizendo o teu nome, eterno e santo Deus. Eu te peço que estendas as mãos para os carentes, os necessitados, Senhor. Ó Deus, abre portas de emprego. Ó Deus, abençoa os meus irmãos que estão subempregados. Ó Deus, aqueles cujos salários não é suficiente para a sua manutenção, para o seu sustento. E te peço, Senhor, que abençoe os que já têm, Senhor, em provisão e abundância, para que continue com alegria. Ó Deus, também abençoando aqueles que precisam, além de sua própria casa. Abre, Senhor, os teus celeiros para o teu povo, pois é o Deus do céu que nos faz prosperar. Recebe, pois, a nossa adoração. Neste momento do santo ofertório, eu te peço e oro por fé, em nome de Jesus. E todos que oram comigo diz amém? Amém. Amém, graças a Deus. Tome assentos, meus irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor com muita alegria enquanto servimos no santo ofertório. Em seguida, já quero convidar o pastor Alzian Gomes, o mensageiro desta noite, para vir ao púlpito trazer a palavra do Senhor. Luz do mundo vi
louvar o nome do Senhor, dizendo: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Cantemos! Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Cantemos. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Levante as suas mãos e diga: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Noite de alegria, porque estamos na presença de Deus. Nosso domingo é sempre muito especial e esse ainda mais. Nosso pastor já citou muitas razões para isso. E que bom estar de volta na casa de Deus mais uma vez. Tantos irmãos e irmãs para adorar o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero abrir a Bíblia com vocês novamente. Um texto que o nosso pastor já leu na abertura do culto. Livro de Provérbios, capítulo 4, verso 20 em diante. Nós vamos ler, meus irmãos,
Nós vamos ler apenas os versículos que o nosso pastor já leu, o texto que a igreja já teve contato. Vamos ler novamente para meditar em algumas coisas que o Senhor tem trazido ao meu coração para essa noite, tá? Provérbios capítulo 4, a partir do verso 20, a palavra do Senhor diz assim. Eu leio na versão internacional. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende toda a sua vida. A igreja pode dizer amém? Amém. Texto precioso, meus irmãos. O Senhor tem falado ao meu coração nesse texto. Acima de tudo, guarde o coração. Essa é a palavra e é aqui que temos a meditar nesta noite. Os irmãos que não estavam aqui pela manhã e acompanharam o culto, haverão de considerar uma grande coincidência essa mensagem em função do que Deus falou conosco através do pastor Antônio José pela manhã. Mas não foi combinado. A gente não sabia o que o outro ia pregar. É aquelas coincidências de Deus mesmo. E o pastor pregou sobre perigos que nos ameaçam, advertências que nos salvam, e trouxe uma extensa argumentação no decorrer da mensagem sobre o coração sobrecarregado, né? E falou dos perigos que campeiam o coração, né? E vale a pena, se os irmãos não acompanharam o culto, assistir depois, porque eu tenho a impressão que é uma mensagem que continua, mesmo sem a gente ter combinado sobre isso. E vamos para a palavra do Senhor. Livro de Provérbios, meus irmãos, é um livro muito especial na Bíblia. Ele faz parte do que nós chamamos de literatura de sabedoria das Escrituras. E, na verdade, provérbios na Bíblia tratam-se de máximas, de princípios de sabedoria que orientam a vida reta. É isso que a gente tem em Provérbios. A fonte, aliás, a forma de tratamento que a gente tem no livro é como se estivéssemos, especialmente os primeiros capítulos, e esses são creditados mesmo à autoria de Salomão, é como se estivéssemos diante de um diálogo de um pai já idoso, sábio, com um filho jovem, ingênuo, que ainda está conhecendo a vida, suas armadilhas, seus perigos. E a gente tem claramente, nas palavras do livro, essa relação e essa interação, esse diálogo de um pai com o filho, literalmente. Um pai ensinando o filho sobre a vida, um pai que já conheceu as estradas da vida, os perigos, tudo que pode colocar em risco a integridade de um homem, e ele ensina o filho sobre os caminhos que ele deve seguir, os lugares que ele deve evitar, para que ele seja bem-sucedido. É óbvio que o cerne dessas instruções e conselhos sempre giram em torno de uma palavra que é muito cara no texto, que é a palavra sabedoria. A sabedoria em Provérbios é a capacidade que você tem de utilizar o conhecimento de Deus para uma vida reta, para uma vida íntegra. Essa é a forma que o autor compreende essa palavra. E a gente vê o tempo todo esse estímulo do pai com o filho, dizendo ao filho aquilo que ele deve fazer e também o que ele não deve fazer. Quando a gente lê, especialmente o capítulo 4, nós estamos naquele momento em que o pai insiste com o filho para que ele abrace a sabedoria, para que ele não seja um ouvinte relapso, esquecido, negligente. A insistência do pai, no capítulo 4, é que o filho retém aquilo que ele tem a dizer, aquilo que ele tem falado. A gente tem isso durante todo o capítulo, e eu poderia passar rapidamente mostrando os irmãos, desde os primeiros versos, ele dizendo: filho, ouça a instrução do seu pai, esteja atento ao que eu estou dizendo a você, o ensino que eu ofereço a você é bom, não abandone a minha instrução. Mais uma vez no verso 6 ele diz: não abandone a sabedoria, ela protegerá você, ame a sabedoria, ela cuidará de você.
No verso 8 ele diz: dedique autoestima à sabedoria, ela exaltará você, ela te honrará, basta que você a abrace. E ele vai, durante todo o capítulo, insistindo, praticamente repetindo as mesmas coisas: filho, não se desligue do que eu tenho a dizer, não se despeça do que eu estou ensinando, abrace isso, se conecte àquilo que eu estou ensinando a você. No verso 10 ele repete: ouça, meu filho, aceite o que eu estou dizendo a você, porque assim você terá a vida longa. No verso 11 ele diz: eu conduzi pelo caminho da sabedoria, eu encaminhei por veredas retas, meu filho. Assim como você, se você seguir elas, seguir esse caminho que eu tenho dito, você não encontrará obstáculo. E quando você correr, você não vai tropeçar. Aí chega no verso 20, mais uma vez ele diz: filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção nas minhas palavras. Nunca perca de vista o que eu estou dizendo. Guarde fundo no seu coração. E aí ele dá um motivo para isso no verso 22. Porque são vida para você. São saúde para o seu corpo. E aí depois que ele insiste. É como se ele desse uma pausa no que ele está falando. E no verso 23 ele diz: acima de tudo, sobre todas as coisas que eu tenho dito a você, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Talvez na sua versão diz: porque dele procede as fontes da vida, porque dele procede as saídas da vida. Depende da sua versão, vai dizer dessa forma. E o Senhor falou ao meu coração nesse texto, meus irmãos. Nós ocidentais, talvez no mundo contemporâneo, temos rapidamente duas definições para o coração que não bate com aquilo que a Bíblia entende sobre ser o coração, sobre o que é o coração. E por que essa preocupação tão grande da sabedoria bíblica quanto ao dever de se guardar e de se proteger o coração? Se a gente perguntar e talvez pesquisar em algum site de pesquisas na internet sobre o coração, rapidamente, imediatamente, você vai ter uma definição biológica, que é a primeira ideia que a gente tem. O coração como um órgão muscular, que bombeia o nosso sangue através dos vasos sanguíneos do nosso sistema circulatório. Isso é o coração. É a definição física, biológica que talvez tenhamos de cara. Mas também nós temos, no nosso contexto ocidental, a ideia de coração atrelada à ideia de sentimentalismo, a ideia de emocionalismo. Quando você diz: essa pessoa tem um coração grande, você está dizendo que essa é uma pessoa sentimental, é uma pessoa que age pelas emoções. Então, também, no nosso contexto, o coração fica ou atrelado, literalmente, à ideia física desse órgão que bombeia o nosso sangue, ou uma ideia figurativa de algo que tem a ver com sentimentalismo, com emoção. Mas na Bíblia, o coração, pelo menos em Provérbio, nem é uma dessas coisas, não é uma e nem é outra. O coração na Bíblia tem um sentido muito mais amplo, muito mais completo. Na Bíblia, especialmente em Provérbio, o coração representa o centro do nosso ser, é o âmago do nosso ser, incluindo aqui nossas emoções, nossos pensamentos, nossas vontades, nossa personalidade, nossa espiritualidade. O coração é o centro da vida. E como diz bem o sábio pai ao seu filho no texto, é dele que procede as fontes da vida, dele depende toda a vida, porque tudo está atrelado ao coração. Os nossos sentidos, nossas ações, nossas omissões, nossas atitudes, nossas palavras, elas estão atreladas ao nosso coração. É assim que a Bíblia entende o coração como sendo o centro que irradia tudo que acontece conosco. E me parece que é bem sugestivo, porque é isso que também fisicamente o coração faz. Mas na sabedoria bíblica, o coração é aquilo que determina tudo da sua vida, o que você fala. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Os seus olhos, seus sentidos, suas ações, seus sonhos, seus anelos, seus anseios, tudo está atrelado ao que o seu coração armazena, ao que o seu coração comporta. Um escritor bíblico, ele usa uma frase que eu gosto, que ele diz: os ouvidos ouvem, os olhos veem aquilo que o coração ama. Os sentidos estão capturados por aquilo que o coração pede, por aquilo que o coração deseja. Por isso que o sábio tem essa preocupação. E a preocupação dele a respeito do coração é justamente porque
O coração é como se fosse uma fonte que nutre toda a sua vida. Jesus falou disso, meus irmãos, em Lucas capítulo 6, versículo 45, ele diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Mas o contrário também é verdade. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. O coração é uma fonte que nutre a vida. Aquilo que está no seu coração é um tesouro que desencadeia em ações, em palavras, em atitudes. Quem você é, o que você faz e deixa de fazer, é o que está armazenado no teu coração, é o teu coração que alimenta a vida que você vive, o jeito que você se relaciona. Por isso a preocupação da Bíblia e da sabedoria bíblica com esse cuidado e essa proteção devida ao coração. Mas aí o Senhor, meus irmãos, vivificou no meu coração esse texto justamente para que eu pudesse enxergar com a igreja alguns ensinamentos que a gente pode ter dessa imagem bíblica do coração. O que a gente pode aprender com essa imagem bíblica do coração, meus irmãos? Como o âmago, como o cerne, como o centro do nosso ser. O que nós podemos aprender? Em primeiro lugar, nós podemos aprender que a imagem bíblica do coração nos ensina que nós somos determinados pelo nosso coração. E eu tenho dito isso e agora afirmo como um ensino e como uma lição preciosa que a gente precisa levar para casa e nunca esquecer. Nós somos determinados pelo nosso coração. E quando eu faço essa afirmação, eu me proponho a perguntar algumas coisas. Por exemplo, o que reverbera do nosso coração para a nossa vida? Se nós somos determinados pelo nosso coração, o que nossas ações dizem sobre o nosso coração? O que nossas palavras dizem sobre o nosso coração? O que a forma que nós vivemos fala sobre o nosso coração? Ora, se do coração procede as fontes da vida, o que os meus anseios, meus sonhos, meus medos, o que minhas preocupações dizem sobre o meu coração? Pense sobre isso. O que o seu modo de vida fala sobre o seu coração? E é interessante que a Bíblia ela estimula a gente a fazer esse tipo de exame, de autoanálise. A Bíblia nos estimula a olhar o coração. Sábios, profetas, homens de Deus oraram pedindo ao Senhor que Deus sondasse o coração. Salmo 139 é uma oração maravilhosa do salmista dizendo: Deus, olha o meu coração, sonda. Verifica aqui como está ele, o que tem dentro dele. Veja se tem alguma coisa impura, se tem algum caminho mau. Dê uma olhada aqui, Senhor. Faça aqui um exame para ver como é que está esse coração. Porque às vezes a gente não percebe. A gente não tem capacidade de discerni-lo de maneira adequada. Mas é importante. E o próprio Jesus nos estimula isso. Eu vejo isso de forma tão sutil. Quando os discípulos de João Batista estavam já sabendo sobre Jesus. E eles começam a ficarem ansiosos, inquietos, interessados em conhecer Jesus. E o primeiro deles foi o irmão de Pedro. A gente vê Jesus chamando os discípulos e logo relaciona o chamado ao momento da pescaria. E por vezes perdemos de vista que alguns daqueles homens já sabiam muito sobre a esperança messiânica, a expectativa do Messias. Alguns deles eram inclusive seguidores de João Batista. E um desses homens era André, o irmão do Simão Pedro. E quando André ouve falar de Jesus, ele fica muito interessado em seguir Jesus, em conhecer Jesus. João fala disso, meus irmãos, no seu capítulo 1. E é interessante que quando André vai até Jesus, que ele chega perto de Jesus, que Jesus percebe ele interessado em segui-lo, Jesus fez uma pergunta que, talvez essa seja a pergunta que mais importe no nosso caminho, na nossa espiritualidade, no discipulado de uma pessoa. Que pergunta foi essa? O que você deseja? Interessante, né? O homem está aqui perto de Jesus, aí Jesus olhou para ele e disse: o que é que você deseja? Jesus não perguntou no que você crê. Jesus perguntou o que você deseja. É como se Jesus dissesse: o que tem no seu coração? Essa palavra deseja aqui, no original, é a mesma palavra que os autores bíblicos traduzem para a palavra buscar. Por exemplo, quando Jesus diz buscai o reino de Deus, é a mesma palavra do grego para essa palavra aqui. Perceba que Jesus está perguntando para André sobre os seus anseios, sobre o seu anelo. Jesus não está perguntando questões relacionadas sobre as suas crenças, seus valores, sobre o que ele acredita. Não, Jesus está perguntando sobre o que ele deseja.
Essa é uma pergunta que vale 1 milhão. O que você deseja? Diz muito sobre você. E essa é a pergunta que talvez mais importe no discipulado. O que está no seu coração? O que esse coração produz em você, no modo de vida que você tem vivido? E Jesus quer que a gente faça esse tipo de autoexame, gente. E aí é interessante que, lendo um livro de um autor que eu gosto muito, pastor, muitos irmãos leem e gostam, a W. Tozer, e ele propõe um caminho da gente poder, quem sabe, sondar o coração e verificar algumas coisas. Porque é interessante, gente, a implicação disso para a vida cristã, é que a dimensão dos nossos afetos e amores tem grande influência sobre nós. Por isso que interessa Jesus saber o que está no nosso coração. Por isso que quando Jesus olha para a gente, diz o que tem no seu coração. Porque Ele está cônscio, Ele está ciente de que o que está no seu coração determina em grande medida quem você é, o que você faz, o que você pretende da vida. E aqui a gente precisa olhar essa imagem confrontando, talvez o paradigma que moldou a mentalidade moderna, sobretudo a partir do pensamento de Descartes, de que penso, logo existo. O homem é uma caixa pensante. Portanto, ele se constrói e ele vive, ele se realiza a partir da capacidade de refletir, a partir da capacidade de pensar. E isso é terrivelmente reducionista, pelo menos do ponto de vista bíblico. Porque o homem não é só reflexão, o homem não é só pensamento, o homem também é emoção, é sentir, é desejo. O homem é sobretudo amor. E são os amores que moldam a gente e determinam a vida que temos e levamos. Por isso que importa para Jesus o que está no nosso coração. E aqui reside, por exemplo, eu já tenho falado no púlpito, talvez o ponto da grande crise das pessoas. Talvez você já tenha vivido isso. Por que de repente eu sei o que é certo e não faço? Por que de repente eu estou num culto e Deus fala e eu entendo o que falou, eu vou lá na frente, eu me reconcilio, eu me comprometo que a minha vida mudará definitivamente a partir dali, e eu me lembro daquilo 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas 2 semanas depois aquilo sumiu da minha mente e eu já estou fazendo as mesmas coisas. Porque o problema nem sempre está aqui, o problema está aqui. A cabeça pensa, você sabe o que é certo, mas não consegue fazer o que você sabe que é certo. Você já viu aquelas pessoas que conhecem tudo de Deus? Sabem teologia, doutrinas da Bíblia, citam versículos, eles sabem, a cabeça está aqui. Mas por causa do coração estar direcionado para falsos amores, eles simplesmente são dominados justamente aqui. Essa, por exemplo, é a grande cilada e armadilha que traga muitos jovens cristãos num ambiente universitário. Eu já citei isso aqui algumas vezes. Quando os apologetas cristãos começaram a descobrir os perigos do racionalismo moderno no ambiente universitário, foi aquela corrida, todo mundo produzindo livros, defenda a sua fé, prove que Deus é verdadeiro. Aquela célebre discussão e debate, criação, evolução, e aí corremos, preparamos os nossos jovens, produzimos dezenas de livros, ensinamos em salas de aula, defenda a sua fé. A fé, ela tem bases plausíveis de racionalidade lúcida, então conheça a sua fé, prove que Jesus ressuscitou, evidências. Há um autor que escreveu uma série de livros sobre evidências que exigem um veredito, evidências da ressurreição de Cristo, livros que provavam a racionalidade e que capacitavam os nossos jovens para enfrentar a universidade, chegar, sentar no banco e lidar com naturalismo, com racionalismo, com todo tipo de combate à fé. Preparamos muito bem. E onde é que continuou sendo a armadilha para os nossos jovens na universidade? Não eram as ideias que eram ensinadas e que capturavam as suas mentes. Sabe qual é a maior armadilha, a maior cilada que continuou e continua sendo um lugar de extremo perigo para os nossos jovens? Aquilo que seduz seus corações. Sabe o que é que seduz seus corações? As amizades. Os trabalhos em grupo à noite. Que vai lá preparar o seminário, aí de repente é só ele crente, aí tem uma bebidazinha, tem uma coisinha inocente, uma brincadeirinha, vamos ali na balada, não, mas eu sou crente, vamos.
Aí chega lá, conhece alguém, começa a se interessar, aí se envolve. O que é que está sendo capturado aí, gente? A cabeça está bem certinho. Se lá no meio da balada levantar uma discussão sobre a racionalidade da fé, ele defende bem direitinho porque que Jesus é verdade. Mas onde é que ele está perdendo o conflito? Aqui, no coração. Sendo tragado por uma relação fortuita, casual, por alguém que ele se interessou. A amizade do dia a dia. A amizade do dia a dia que captura ele paulatinamente, sem pressa. Porque é assim que o coração é tragado. O coração é tragado pelo ritmo natural da liturgia da vida. Há um grande autor que escreve sobre isso. Os hábitos. Não tem pressa. Vamos aqui, brinca aqui, resiste. No outro dia. Mas o coração está sendo moldado. E um dia ele se abre para aquilo. E quando ele se abrir, a pessoa está perdida. Porque quando o coração vai, aí a guerra se foi também. É por isso que Jesus diz, olha o coração. O que você deseja? O que está no seu coração? E aí o Tozer, profeta Tozer, ele dá algumas pistas de como a gente pode fazer essa autoanálise. Isso talvez sirva para nós aqui nesta noite. E a primeira coisa que o Tozer nos sugere a fazer é observar o que de fato nós mais desejamos. Ele diz assim, basta ficarmos quietos, aguardando que a agitação dentro de nós se acalme, e a seguir prestar cuidadosa atenção ao íntimo e ao clamor que está dentro de nós. Pergunte ao coração, o que você desejaria ter no mundo? Rejeite essa resposta convencional que a gente diz assim rapidamente. Insiste em obter a verdadeira resposta. Quando você tiver essa resposta, você saberá o que tem no seu coração. Você saberá o tipo de pessoa que você é. Quando você descobrir o que você mais deseja na vida, nessa hora você descobrirá o que tem no seu coração. Aí o Tozer dá uma segunda sugestão. O que você mais pensa? As necessidades da vida nos induzem a pensar em muitas coisas, diz ele. Mas o teste real do coração é descobrir sobre o que pensamos assim voluntariamente, sem nenhum estímulo externo. Nossos pensamentos irão com toda probabilidade agrupar-se ao redor do tesouro secreto do coração, e aí nós estaremos sendo revelados. E aí Tozer aqui, ele cita uma fala de Jesus, e que também Agostinho citou, aonde estiver o teu coração, ali estará, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde estiver aquilo que mais importa para você, ali estará os teus olhos. Então, no que você pensa? No que você mais pensa? Você está em casa, o pensamento vagueou, não tem nenhum estímulo externo, e aí o pensamento é tragado por algo. O que é esse algo? Estou dando uma pistazinha boa para você exercitar amanhã, segunda-feira, não é não? Terceira coisa, como você usa seu dinheiro? Parece uma coisa boba, né? E aqui nós devemos ignorar aqueles assuntos dos quais nós não exercemos pleno controle. Por exemplo, nós devemos pagar imposto, prover as necessidades da nossa vida, da nossa família, pagar nossas contas, né? Isso é rotina e é o dinheiro que a gente tem que gastar mesmo. Mas imagine o dinheiro sobrando. O dinheiro sobrando e você tendo ali nas mãos aquele dinheiro em que ali não há mais nenhum compromisso com aquele dinheiro. Com que você gasta agora? Com que você gasta o dinheiro que sobra? Fala muito sobre o seu coração. Fala muito sobre você. A quarta pista do Tozer. O que você faz das suas horas de lazer? Não estou fazendo nada agora, não tenho nenhum compromisso. Grande parte do nosso tempo é para atender às exigências de uma vida civilizada e corrida como a nossa. Mas o que você faz do tempo livre? O que você faz? Você está em casa sem fazer nada. O que você faz nessa hora? Pega o celular, o que você faz? O que você faz nessa hora com o tempo livre? Diz muito sobre o seu coração. O coração domina a gente. Ele molda a gente. Sem que a gente perceba, ele está controlando e impulsionando a gente a agir justamente de acordo com o que está lá dentro dele. É uma fonte, gente. São as saídas da vida, como diz o sábio. Mas a quinta coisa, qual é a companhia que você mais gosta? E aqui o Tozer está fazendo valer a lei, que a gente chama a lei da atração moral. O que é a lei da atração moral? Nós somos atraídos a conviver e a se relacionar com pessoas que têm afinidade conosco.
Então, seus amigos diz muito sobre você. Quem você gosta de sentar e tomar café. Imagine, qual é a companhia que você gosta? Se você pudesse agora, em casa, tranquilamente sozinho, escolher alguém para sentar na mesa com você e jantar. Isso diz muito sobre você. A resposta que você daria a essa pergunta. Porque as nossas companhias dizem sobre nós. Nossos amigos de jornada. Com quem compartilha a refeição conosco. Com quem divide o nosso tempo ocioso. Diz muito sobre o nosso coração. E aí a sexta pista que ele dá é quem e o que mais admiramos. O que você admira? Que você admira assim. Como eu admiro? O que você mais admira? O que você se imagina olhando e olhando admirado sem ter pressa de sair dali? O que você se pega e se encontra cativo durante o dia, sem pensar nos compromissos que você tem antes e depois daquilo? Isso diz muito sobre o seu coração. Eu estou tornando isso muito prático, meus irmãos, para isso não ser uma mera abstração. Para a gente entender claramente como a gente pode, mesmo no exercício de autoexame, olhar o coração. Olhar o coração e olhar dentro de nós e enxergar o que nossas ações dizem sobre o nosso coração. O que nossos pensamentos, o que nossas omissões, nossas palavras dizem sobre o nosso coração. Mas aí quando a gente olha a imagem bíblica do coração, nós somos levados a uma segunda verdade, a uma segunda lição muito importante. E a segunda lição é essa: Deus fez tudo muito bom, mas o pecado corrompeu o nosso coração. Eu comecei dizendo que o coração determina a nossa vida, nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras. E disse com isso que a gente deveria sempre ter essa capacidade de autoanálise, de autoexame. Mas agora, em continuidade a isso, eu devo lhes afirmar, meus irmãos, o nosso coração está terrivelmente afetado pela queda e pelo pecado. O nosso coração já não é mais confiável. Embora o próprio Deus tenha nos constituído assim, e feito o nosso coração ser o centro do nosso ser. E por que Ele fez isso? Sabe por que Deus fez assim? Porque a intenção de Deus é que o amor fosse o elo entre nós e Ele. Deus fez o coração ser o lugar que rege a sua vida, para que justamente do coração brotasse a iniciativa dessa relação com Ele. Deus não quis que você seguisse Ele apenas porque Ele é grande e poderoso, apenas porque Ele te criou, apenas porque Ele estabeleceu regras e quando não obedecidas, isso te causa mal, isso te causa dor, isso traz consequências a você. Tudo isso é a cabeça que processa, gente. Deus quis e Deus desejou que a fonte da nossa relação com Ele fosse o nosso coração. Tudo que Deus sempre quis foi que nós o amássemos e desfrutássemos do seu amor. É por isso que Ele fez a gente assim. Mas olha a notícia terrível que eu tenho a dizer hoje. O pecado estragou tudo. Nós estragamos tudo, porque quando pecamos, o nosso coração se corrompeu. O nosso coração ficou intragável. Agostinho fala disso na sua célebre frase do seu livro Confissões: criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Nós somos criados por Ele e para Ele. Nós somos criados para Deus, para descansar nele, para se realizar nele, para desfrutar da sua vida e da sua companhia, e isso ser fonte plena de satisfação para nós. Essas palavras do sábio pastor e pai da igreja Agostinho, ela atesta isso, o coração como centro dos nossos anseios mais profundos. E Deus nos fez assim para que o coração fosse como uma espécie de GPS, que nos guiasse até Deus, que nos levasse até Deus. O coração fosse, meus irmãos, esse lugar, e que como se uma força gravitacional nos atraísse para a sua verdadeira fonte de prazer e satisfação, que deveria ser Deus. Mas o pecado corrompeu isso. Nós fomos feitos para amar e ser amados pelo nosso Criador, pelo Deus que nos criou, meus irmãos. Mas o nosso pecado corrompeu o nosso coração. Ele alterou o nosso coração. E o que Ele fez com o nosso coração?
Como é que o nosso coração se tornou a partir da nossa queda e do nosso pecado? Jeremias dá essa resposta no capítulo 17, versículo 9. E nesse versículo ele diz que pelo menos duas coisas aconteceu com o nosso coração. Primeiro, o nosso coração se tornou enganoso. Se tornou enganoso. E essa palavra no hebraico, ela poderia ser traduzida como traiçoeiro. O nosso coração ficou traiçoeiro. O nosso coração ficou terrivelmente doente. E aqui Jeremias diz, ele ficou desesperadamente corrupto. O coração ficou enganoso, traiçoeiro, astucioso, e ficou desesperadamente corrupto, muito doente, frágil, perverso. Foi assim que o nosso coração se tornou. Ele se tornou, meus irmãos, sabe, um lugar cheio de armadilhas para a gente. Porque ele agora não é mais controlado e dominado por nós. Ele é, meus irmãos, traiçoeiro, nos engana. Quantas vezes fomos tragados pelo coração? De repente, um homem é tragado por um falso amor, uma aventura, e em nome disso, ele deixa uma mãe com filhos que é a sua esposa, e vai embora da casa que ele jurou cuidar, até a morte separar ele daquela mulher. O coração é traiçoeiro. Quando você percebe estar numa cilada e numa armadilha, completamente cego, dominado, controlado, sem saber sair dali. Esse é o coração agora no estado de queda, gente. E há pelo menos duas coisas que acontecem como desdobramento dessa definição que Jeremias dá. E a primeira é que o coração não é mais confiável, porque agora ele guia a gente para um destino longe de Deus. Se o coração do homem criado por Deus era um GPS que nos levava até Deus, porque ele foi feito para capturar Deus e buscar Deus e encontrar Deus, é como se esse GPS estivesse bugado, gente, e agora ele estivesse levando a gente para um falso destino. É como se ele estivesse nos dizendo, eu estou te levando para a tua felicidade. Ele diz isso para a gente. É isso que o homem ou a mulher, buscando o pecado, buscando, meus irmãos, a aventura, buscando a vida desregrada, é convencido pelo próprio coração. Tu está indo em busca da felicidade. É isso que a mulher que está deixando a casa, o marido e os filhos diz para ele, eu mereço ser feliz, eu estou indo buscar a minha felicidade. É o coração dizendo, vai, só que esse é o destino que não está indo para a fonte de felicidade, porque a felicidade continua sendo o Deus Criador dos céus e da terra. Levante sua mão para adorar Jesus esta noite. Aleluia, aleluia. O coração não é mais confiável, você precisa saber disso. Esse GPS está com problema. Você está indo em outra direção. A vozinha lá está dizendo, você está indo para ser feliz. Você está indo para ser uma pessoa realizada. É porque o coração foi feito para isso. Para desejar isso e buscar isso. Só que como ele bugou, como ele está corrompido, ele agora não é confiável. E ele está levando a gente para longe da nossa fonte da verdadeira felicidade. O que é pior, o texto vai mostrar em segundo lugar, que agora o coração dessa forma experimenta o desespero que os falsos amores produzem. Porque ele chega lá com a promessa de ser feliz. Ele chega lá com a promessa de que enfim ele vai ter a vida que ele sempre mereceu. Aí quando ele chega lá, ele descobre que era uma armadilha, era um falso Deus, não tinha isso para oferecer. E quando ele descobre que foi enganado, quando o coração descobre que foi iludido, ele se desespera. Pessoas se matam nessa hora. Ou então são levadas a pensar que não é feliz porque a dose foi pouca. Aí toma mais.
mais droga, mais bebida, mais vida licenciosa. Não, você não é feliz porque você não se jogou. Você ainda não se entregou. Se entregue, aí se entrega. E se entrega e descobre que não tem, que não é feliz. E aí se desespera. As pessoas são desesperadas porque são enganadas por um coração desesperadamente corrupto. O que é pior, que para além do desespero, vem essa sensação da insatisfação e da degradação, a incompletude. Aí a pessoa tenta projetar isso trabalhando dia e noite. A pessoa tenta sublimar isso em alguma coisa para silenciar aquele grito que Agostinho diz: só encontrarei repouso quando eu estiver nele. Quando eu estiver nele, o coração busca ele. E aí o desespero da insatisfação, não está satisfeito nunca. Troca de carro todo ano, não está satisfeito. Troca de casa nova, corre na empresa e age de todas as formas possíveis para subir e chegar lá no mais alto que pode, não está satisfeito. Tem filhos, não está satisfeito. Tem esposa, não está satisfeito. Tem amante, não está satisfeito. Vai para a noitada, não está satisfeito. Bebe, não está satisfeito. Droga, não está satisfeito. Não está satisfeito. E ele vive esse desespero de não estar satisfeito. E o que é pior, ao seguir falsos amores e falsos deuses, ele experimenta uma espécie de verdadeira degradação, de degeneração, porque essa é uma das coisas que a idolatria faz com o ser humano. A idolatria, além de deixar o homem longe de Deus, a idolatria perverte e corrompe o ser do homem, o dissolvendo, o destruindo. O Salmo 115, que é um texto sobre idolatria, diz que quem adora ídolos torna-se semelhante a esses ídolos. Jeremias 2, quando Deus vai denunciar o pecado do seu povo que o abandonou, e ali é uma imagem muito melancólica. Deus dizendo: eu me lembro do meu povo quando ainda era uma jovem donzela, caminhando de braços comigo pelo deserto. E aí chega naquela nostalgia de Deus, ele diz: o meu povo cometeu 2 graves pecados contra mim. Primeiro, me abandonou. Segundo, buscou para si cisternas rotas. Aí lá na frente Deus diz: o que é pior é que ao seguir e abraçar os falsos deuses que são inúteis, o meu povo também tornou-se inútil, porque você é consumido pelo que você adora. Você se torna muito parecido com aquilo que você muito ama. Aquilo que você adora te devora, te destrói, te deforma. Eu acho tão espetacular essa citação do David Wallace, e eu até anotei para mostrar isso para os irmãos sobre o perigo disso. David Wallace diz: adore o dinheiro e as posses, como se neles encontrasse o real significado na vida. Você jamais sentirá que já tem o bastante. Adore o seu próprio corpo e sua beleza exterior, e sempre se sentirá feio. E quando o tempo for passando, morrerá 1 milhão de mortes antes de finalmente ser levado. Adore o poder, você se sentirá fraco e temeroso, precisando sempre de mais poder sobre os outros, para afastar o medo. Adore o intelecto, ser visto como alguém inteligente, acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser desmascarado. É isso que os falsos amores fazem com você. Te destrói e te causa desespero, porque não te satisfaz e não te realiza. É interessante, os músicos podem vir se aproximando, que na continuidade desta fala de Jeremias, que quando Jeremias diz que o nosso coração é enganoso e terrivelmente perverso, Jeremias vai dizer que por causa disso ele se tornou, pastor, um lugar inacessível ao ser humano. Esse coração agora, desse modo como ele está, ele agora é uma terra inabitada e incapaz de ser acessada por nós. E é por isso que o profeta lança essa pergunta:
quem é capaz de compreendê-lo? Noutra tradução diz, quem é capaz de conhecer esse coração perverso e mau? Aí eu acho tão maravilhoso a continuidade, porque é como se essa pergunta estabelecesse um silêncio, que não há resposta do lado de cá, do lado dos humanos, mas é como se bradasse uma voz lá de cima, e dos céus Deus dizer, o versículo seguinte diz, eu, o Senhor, sou capaz de compreendê-lo. Eu, o Senhor, sou capaz de conhecer esse coração como ele está. Adore a Deus nesta noite, porque você não está perdido. Porque o coração assim estaria, gente, meus irmãos, sem a menor condição de ser mudado e alterado. Afinal, não somos capazes de habitá-lo mais, de acessá-lo mais. Ainda bem que Deus grita de lá e diz, eu entro aí. Eu entro no teu coração. Eu sei o que tem dentro dele. Eu sou capaz de sondá-lo. Está feio, perdido, cheio de mancha, cheio de pecado, cheio de maldade, de desejos maus, de intenções maus. Eu sei, seu coração está assim. Você não é capaz de dominá-lo, você não é capaz de entendê-lo, você não é capaz de sondá-lo. Mas não se desespere. Eu, Senhor, posso entrar, posso sondá-lo. E aqui a gente tem a boa notícia, gente. Porque se Deus é capaz disso, nós temos agora a preciosa lição de que a salvação em Cristo, ela opera uma mudança radical no nosso coração. Se o pecado corrompeu, perverteu, adoeceu ele, deixou ele mortalmente enfermo, terrivelmente enfermo, a salvação de Deus é justamente a mudança do coração. Ezequiel profetizou sobre isso no capítulo 36 e versículo 26. Deus falando, eu darei a vocês um coração novo. Esse aí está perdido, está corrompido demais. Esse aí está terrivelmente enfermo. A doença dele é para a morte. Mas não tem problema. Eu vou fazer um transplante de coração em vocês. Eu vou tirar esse que não serve mais, que está doente, que está corrompido. Eu vou colocar um novo. Eu vou colocar um espírito novo dentro de vocês. Eu vou mudar tudo para que as condições... isso aqui, gente, é profilaxia. Deus não muda só o coração, Ele muda o espírito. E Ele muda o espírito para que as condições favoreçam agora o novo coração, pulsar a vida nova que agora temos. E aí Deus diz, eu tirarei o coração de pedra e colocarei dentro de vocês um coração de carne. No que implica essa boa notícia? Primeiro implica que agora o nosso coração é recalibrado. Eu preguei sobre isso alguns tempo atrás, mas é como se o GPS bugou, né? Você lá reinicia e ele se orienta, aí diz assim, recalculando a rota. Você já ouviu essa vozinha? Pois é, isso acontece quando o coração é mudado. Aí o Espírito dentro de nós diz, recalculando a rota. Não é mais para os bares, para as boates, para os falsos amores. Agora é para Deus. Porque tudo que você sempre quis era Ele. Tem um vazio em você, isso diz o grande filósofo Blaise Pascal, tem um vazio do tamanho de Deus em você. Só Ele pode preencher. E agora o coração recalibrado, ele vai levando a gente para Deus. Ele vai agora se encontrar com a sua fonte de verdadeira felicidade e realização. E agora recalibrado, a rota recalculada, nós somos capazes de algo que longe de Deus não somos verdadeiramente. Agora nós somos capazes de amar a Deus. Nós cantamos aqui, nós cantamos o hino aqui, o 169. Longe do Senhor andava, num caminho de horror,
Por Jesus não perguntava e nem queria o seu amor. No juízo não pensava, nem na minha perdição. Aí o que diz depois? Nem minha alma desejava a eterna salvação. Mas agora a gente pode amar a Deus de novo. A gente pode amar a Deus, porque Ele amou sempre a gente. Mas Ele é tão bom que Ele nunca quis essa relação baseada na opressão, na dominação arbitrária. Ele poderia ter a humanidade inteira cativa a Ele, ajoelhada, obedecendo a Ele em tudo que Ele quisesse e desejasse. Podia ou não podia? Podia. Mas Ele quis que fosse por amor. E Ele se permitiu fazer tudo o que Ele fez, para que o nosso coração agora voluntariamente o amasse, o desejasse. Feche os seus olhos. Porque se você se imaginar agora amando a Deus, isso é um coração novo que já está em você. Se você se imaginar agora desejando Deus, sentindo a presença de Deus, já foi feito um transplante em você. Se algum dia na presença de Deus, em algum momento de enlevo espiritual, você percebeu uma suspensão temporal da realidade ali, e quem sabe disse: Deus, a vida poderia acabar agora, não precisaria mais ter, depois disso aqui, eu viveria a minha eternidade nesse lugar, sentindo o que eu estou sentindo, é o novo coração agora, conectado com a sua fonte de alegria. Aleluia, aleluia. E agora você experimenta satisfação nele. Fique de pé, por favor. Você experimenta satisfação nele. Sabe, tem pessoas aqui que provam isso que eu estou dizendo agora, porque estão passando um monte de luta em casa, está faltando um monte de coisa na sua casa, problemas, enfermidades, questões familiares. Se você fizesse aqui uma lista de necessidades suas, talvez um caderno inteiro não desse conta. Mas você está aqui, alegre, e não sentindo falta de nada. Esse é um milagre de ter Deus como nosso pastor, gente. Você agora tem plena satisfação. E aí eu quero terminar essa palavra agora com um convite, porque a pergunta que a gente precisa fazer agora é: como é que eu vivo a partir disso, pastor? Você vive agora a partir da realidade de que você foi transplantado. Você tem um novo coração. O que uma pessoa que recebe um novo coração faz, gente? Ele vive uma vida nova, não é não? Quando uma pessoa faz uma cirurgia, gente, de redução de estômago, ele precisa ir num psicólogo, para reaprender aqui na mente a viver a vida nova que ele tem, de ter agora, gente, de não ter mais a capacidade de se alimentar como ele se alimentava antes. É isso que Paulo diz lá no Romanos capítulo 12, 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem um novo coração agora, os hábitos mudaram, a vida é outra agora, os valores são outros. Agora você deseja outras coisas, você alimenta esse coração com um outro estilo de vida. Você não vai mais ali onde estragou o teu coração velho. Não é assim? Você não recebe uma lista de coisas que não pode mais fazer? É, mas tem essa lista também. Tem essa lista, e ela não é, gente, uma obrigação. Ela é um convite para uma vida nova e realizada naquele que é a fonte de verdadeira satisfação para nós, Deus. O Deus que conhece o teu coração está esta noite aqui. E eu queria nesse momento, já no final deste culto, perguntar se tem uma pessoa aqui que deseja oração pela sua vida. Ao ouvir essa palavra e refletir sobre o que Deus tem falado com você, você percebe que precisa de Deus. Precisa de Deus para, quem sabe, experimentar uma mudança no seu coração.
Uma mudança para viver agora uma vida nova, para viver uma expectativa nova do que Deus te oferece aqui, da vida maravilhosa que Deus te oferece, e que não é necessariamente uma vida de riquezas, de prosperidade, talvez de saúde, de lugares de destaque nesse mundo, mas é uma vida feliz, porque o teu coração encontra repouso nele. E você ao ouvir isso, você quer oração. Está vindo uma pessoa, se você quiser vir, venha também, venha agora. Venha, pastor, eu preciso de oração, eu preciso mudar minha vida, eu preciso de um novo rumo, pastor. Eu preciso que Deus me ajude a me reorientar de novo, a me encontrar de novo. Eu me sinto perdido, Deus, sem rumo, caminhando sem direção. Eu me sinto tateando como se no escuro. Eu preciso encontrar Deus de novo, pastor. Meu coração clama por Deus de novo. Eu sou aquele salmista do Salmos 42, como um servo andando, gritando por água. É assim que a minha alma está desejando Deus, sedenta de Deus, clamando por Deus, pastor. Vem agora em nome de Jesus, saia de onde você está. Talvez você esteja experimentando dias de tentações, ciladas que Satanás tem colocado no teu caminho, falsas pistas, falsos amores tentando seduzir você, e você está se balançando, percebendo o teu coração aos poucos sendo tragado. Corra para Deus. Ele é especialista em consertar corações. Ele pode dar um jeito no teu coração. Venha em nome de Jesus agora, saia de onde você está. Já temos muitas pessoas aqui à frente, mas você pode vir também, receber a oração por você, viver um novo dia, viver uma nova história, viver um novo começo. Amém. É assim que você vai agir quando Deus recalibrar o teu coração. É assim que você vai proceder quando o teu coração for reorientado para Deus, para a tua verdadeira fonte de alegria. Nós vamos orar por esses irmãos que estão aqui. Tem alguém aqui se reconciliando? Se estiver, levante a mão, por favor. Glória a Deus. Temos um irmão, o Senhor está se reconciliando. 2 pessoas. Temos uma senhora aceitando Jesus. Glória a Deus. 3 pessoas se reconciliando. Meus irmãos, vamos aplaudir o Senhor. O céu já está em festa, então a gente pode emendar essa festa, né? É lá e aqui ao mesmo tempo. Aleluia. Deus bendito, Tu conheces o coração, Senhor. Nós aqui no mundo dos homens dizemos que o coração é terra que ninguém anda, mas o Senhor anda nessa terra. O Senhor conhece o coração. Tu sonda corações, Deus. Tu estás aqui esta noite falando conosco. Deus, olha a tua igreja. Nos ensina a te amar como devemos amá-lo. Nos ensina a te querer, Deus, como devemos.
Nós somos tão iludidos, Deus, com as coisas dessa vida, com os falsos amores, falsos deuses. O nosso coração é tão ingênuo, Deus. E às vezes ele busca desesperadamente coisas aqui que só podem ser encontradas em Ti, Senhor, na Tua presença. Eu oro por esses irmãos que estão aqui à frente, se reconciliando. Eu oro por esta senhora que está confessando o Teu nome como Salvador. Receba Teus filhos, Deus, com um grande abraço de graça e amor, como Tu fazes com todos os filhos que chegam à Tua casa. Eu Te agradeço por esta noite, pela Tua palavra, pela Tua presença, no nome santo de Jesus. A igreja diga amém. A igreja aplaude o nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Que bênção estarmos aqui na casa do Senhor. Vocês podem sentar um minutinho só para mim fazer a menção da nossa programação. Quem ouviu algo de Deus para a sua vida, para o seu coração? Glória a Deus. Eu sempre, quando escuto uma mensagem sobre o coração, eu lembro-me do salmista no Salmo 24, versículos 3 e 4. Que o coração é a senha, o coração tocado, mudado por Jesus, é a senha de acesso à presença do Senhor. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem se apresentará na sua presença? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. É a senha de acesso à presença do Senhor. É muito bom ouvir sobre o nosso coração. Mas tem gente que às vezes diz assim: pastor, Deus usou um vaso para mim e disse assim: é isso que eu te digo, faz tudo o que o teu coração está pedindo. Meus irmãos, isso é um vaso que vaza. Tá louco? Se a gente for fazer o que o nosso coração está pedindo, tem dia que ele está para lá de Bagdá, pedindo uma loucura, que se não fosse o Espírito Santo de Deus, é ou não é verdade, meus irmãos? Mas o pastor Zena lembrou de Jeremias, eu acho lindo na tradução corrigida, ele diz assim: eu, Senhor, conheço o coração e esquadrinho. Aí ele, Deus pode exagerar, eu até os rins também conheço. Então Deus esquadrinha, coloca no esquadro. Eu acredito que hoje foi mais uma dessas noites de o Senhor colocar o plumo mesmo nos nossos corações, e a gente precisa desta santa palavra. Meus irmãos, olha a nossa programação, nós deixamos para o final. Consagração amanhã, pela manhã, uma bênção à tarde, a sala virtual. Terça-feira já voltamos com o de doutrina, e na quarta-feira nós estamos livres. Na quinta, ciclo de oração. Na sexta voltamos na sala virtual. Sábado, 18 horas, temos vir aqui vigília, já tradicional, com a nossa Juventude TC, casa cheia, um momento de oração. Pastor, mais vigília não é a noite toda, mas aqui a gente quebra esse modelo e começa às 18 horas, porque a juventude, já imaginou, irmão, sair daqui de madrugada na cidade do jeito que está? Não dá nem para caminhar. Então, a hora é essa. Então, são 4 horas de reunião, abençoada, né, Gaio? 4 horas de louvor, adoração, mensagem da palavra, quebrantamento aqui na casa do Senhor, momentos preciosos. E domingo, nossa programação já normal. Vamos ficar em pé e agradecer a Deus, a nossa gratidão aos meus irmãos lá de Goiás, os irmãos lá de Jataí, de Aparecida de Goiás, os irmãos que nos visitaram de outras igrejas do Montes, da Igreja Universal, outras igrejas. Olha aí os pedidos, meus irmãos. Lígia está aniversariando. Irmã Lígia estava cantando aqui hoje. Aliás, eu acho que o pessoal trabalhou tanto na EBF, não foi, Breno? Que a Lígia ficou só hoje aqui cantando, mas estava aqui louvando a Deus. E ela está aniversariando. O Breno está muito animado, né? E a família veio abraçar. Meus irmãos, essa moça é querida, viu? Nós estamos tentando segurar ela aqui. Eles estão puxando para lá e a gente está puxando para cá. Ainda bem que o Breno nos ajuda, né, irmão?
a segurar a bênção aqui. Glória a Deus. Então vamos estar orando pela Lígia, para que o Senhor possa abençoá-la. Eu chamo ela de uma hora, eu digo que é Lídia, ela atende. Eu digo que é Lígia, ela também atende, e vai dando tudo certo, né? Então, Breno, vem aqui na frente com ela, porque ela vai receber essa oração e vamos parabenizá-la. Quantos estão felizes pela vida da Lígia, nossa cooperadora em Cristo? Vamos dizer assim: feliz aniversário. Em nome de Jesus, Deus te abençoe em nome do Senhor. É interessante que ela está aqui, mas ela trabalha lá para a banda do Goiás, né, irmão? Ainda bem que tem home office, né? E ela fica trabalhando aqui de vez em quando, vai lá, empresa, essa coisa toda. Mas Jesus vai abençoando ricamente, glória a Deus. Meus irmãos, e irmão Nonato Mendes, né, está pedindo as orações, fazer uma cirurgia. O irmão Valdir também de manhã, algumas orações. O irmão Pedro Borges pedindo as orações pela família. Pastor Danilson, venha aqui fazer esta oração em nome de Jesus para todos esses pedidos e ainda aqueles que nós incluímos. Eu quero incluir um pedido, irmão, de oração pelo um querido amigo. De manhã eu fiz uma homenagem para ele, inclusive falei com a família, que é o nosso querido irmão Manuel Dionísio, que partiu para Jesus, né, Claudinha, lá no Iguatu. Eles são pessoas queridas do meu tempo ali, do meu pastoreio. Eu sempre costumo dizer, um dos 5 companheiros que Deus me deu na jornada, que são incríveis. Esse foi um deles. Falei com o Sandro, seu filho, e fizemos uma nota também em nome da igreja, enviamos, e hoje foi a sua despedida, o sepultamento agora à tarde, ali na cidade de Iguatu. O Senhor abençoe e console toda essa amada família. Então, Danilson, vamos orar ao Senhor. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite tão especial, em que o Senhor nos visita, trazendo-nos esta palavra tão orientadora. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. A nossa alma está cheia de paz, porque o Senhor é aquele que direciona os nossos corações. Pedimos-te, ó Deus, nesta hora, por toda a família enlutada, ó Deus, que o Senhor possa visitá-los com conforto, com consolo, e que o legado deste homem continue sendo repetido por esta nova geração. Nós pedimos-te a tua bênção sobre aquela família, em o nome do Cristo de Deus. Apresentamos-te também a tua serva, a irmã Lígia, que está aniversariando, e todos os enfermos da tua casa, os nomes que aqui foram apresentados. Pedimos-te que seja o Senhor a trazer sobre eles a tua bênção, a tua bondade, e repousar a tua sombra onipotente. Concede-nos, ó Deus, uma semana de vida e livramentos. Sejas conosco e cuides de nós, porque em ti, Senhor, nós temos a real segurança. Te louvamos e em fé e celebração te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Levantemos nossas mãos para a bênção final. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e Senhor, a comunhão, as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui reunido, e toda a igreja que recebeu esta bênção. Dá um lindo amém para Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, a todas. Uma feliz semana de trabalho, uma boa noite na paz do Senhor. Não esqueça de seguir a nossa rádio Templo Central pelos aplicativos que estão à sua disposição nos canais da igreja. Deus te abençoe.